Nós estamos acolhendo nesta manhã tanta gente linda no nosso programa, quantas mães que neste mundo dão a vida pelos filhos. E a gente vai acolher agora a Cristiane, que mora aqui em Valinhos e tem uma história muito bonita para contar para nós. Cadê a Cristiane? Ô, Cristiane, dá um abraço aqui. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Parabéns. Pode sentar, senta aqui, por favor. Cristiane, que vai dar um testemunho, Brasil. Eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Cristiane está aqui, ela mora em Valinhos e faz parte de uma linda história, de um grupo cujas mães oram pelos seus filhos. Eu faço aqui uma pergunta para a Cristiane, mas depois você responde. Será que a mãe tem um filho predileto? Se ela tiver mais que um, será que ela tem um filho predileto? Mas você responde já já, porque a gente vai ver um vídeo falando sobre isso. Roda o vídeo. Certa vez, perguntaram a uma mãe qual era o filho preferido, aquele que ela mais amava. E ela, deixando entrever um sorriso, respondeu: Nada é mais volúvel que um coração de mãe. E como mãe, lhe respondo: o filho mais amado é aquele a quem me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente, até que sare. O que partiu, até que volte. O que está cansado, até que descanse. O que está com fome, até que se alimente. O que está com sede, até que beba. Que está estudando, até que aprenda. O que está nu, até que se vista. O que não trabalha, até que se empregue. O que namora, até que case. O que casa, até que conviva. O que é pai, até que os crie. O que prometeu, até que se cumpra. O que deve, até que pague. O que chora, até que cale. E já com um semblante bem distante daquele sorriso, completou: O que já me deixou, até que o reencontre. O filho predileto, aquele que está com fome até que ele se alimenta, aquele que está com sede até que eu dê água para ele. E que final emocionante, aquele que partiu para a casa do Pai até que eu o encontre. Quando eu também partir, aquele desejo de abraçá-lo de novo, é o amor de mãe. E nós temos aqui a Cristiane, que é uma mãe exemplar, uma mulher de fé, que reza pelos filhos e vai contar um pouco da sua história. Cristiane, conta pra gente, você mora em Valinhos, fala um pouquinho aqui da sua vida, da sua família, e já já eu vou fazendo mais perguntas para você. Você mora aqui em Valinhos, é isso? Sim, padre. Há 3 anos eu estou morando aqui em Valinhos, né? Moro ao lado da associação, tenho 45 anos, sou casada há 25 anos e tenho 2 filhos. 2 filhos. Um menino de 17, o Gustavo, e a Bruna, de 23 anos. Quando você soube que você estava grávida da Bruna, como aconteceu isso e qual foi o seu sentimento quando você teve esse desejo, né, claro, de ser mãe, e de repente você ficou sabendo? O que uma mulher jovem, que você é ainda, mas quando você era jovem e fica sabendo pelo médico: Cristiane, você está grávida, você vai ser mamãe. O que passa assim na cabeça e no coração? O que passou? Sim, eu casei bem jovem, né? De 18 para 19 anos. E eu falo que a Bruna é a filha da promessa, porque como nós sempre fomos uma família de igreja, católicas, né? E participante de grupo de oração, uma tia minha estava na Pantocrator, em Campinas. Eu já com 3 anos de casada, com esse sonho, né, de
de ter filho, porque a gente começa a sentir a casa vazia, faltando algo, né? Entendi. Quando a gente se casa, que é o plano de Deus mesmo, né? Os filhos para nós. Então, quando eu já estava sonhando, veio o anúncio de Deus. Então, eu já sabia que estava grávida, mesmo antes de saber fisiologicamente que eu estava. E daí foi uma alegria, uma grande alegria. Houve uma profecia que você teria um bebê. Teve. No grupo de oração. Um grupo de oração. Por isso que a luta foi tão grande. Fala do nascimento da Bruna, como era o ambiente onde você vivia, a sua casa, o seu relacionamento com o esposo. Você não estava morando em Valinhos na época, onde você morava. Como que, depois do nascimento dela, como foi o nascimento? E, assim, a primeira infância dela, você, seu esposo, como é que foi isso? Sim, a Bruna, ela é filha, primeira filha do meu lado, né? Primeira neta dos dois lados. Do lado da sua família. Do lado do meu esposo e do lado da minha família. Então, ela foi assim criada como uma princesa, né? Paparicada, todos os mimos que uma criança pode receber. E ela foi criada pela minha mãe, porque, como na época eu trabalhava fora, e 5 anos, minha mãe, né, meus pais ajudaram na criação dela. Sempre foi uma menina dócil, né? Nunca tive problema assim, essas crianças que faz arte, né? Sempre obediente. Até a primeira infância dela foi perfeita, né? Até os 9 anos de idade. Estamos acolhendo a Cristiane, que é aqui de Valinhos, participando conosco ao vivo do Louvemos o Senhor, dando o seu testemunho de mãe, contando a história da Bruna, sua filha, filha da promessa, como ela disse, que nasceu, teve uma infância tranquila, junto com a avó, junto com a família. E eu imagino, Cristiane, que quando a gente tem um filho, uma filha, a gente sonha o melhor para ela crescendo e trabalhando, estudando, sendo uma pessoa de bem, fazendo a vontade de Deus. Mas a vida muitas vezes nos surpreende, a história das pessoas que nós amamos às vezes nos surpreende. Quando a Bruna entrou na faculdade, quando a Bruna começou a viver um novo momento, já saindo de casa e entrando em contato com mais pessoas, houve uma mudança na vida dela e na sua vida e da família. O que aconteceu com a Bruna, que foi criada com tanto amor nesse ambiente religioso, para na faculdade, conhecendo outras pessoas, vivenciar coisas tristes? O que aconteceu com ela? Conta para a gente. Sim, apesar de outros problemas na adolescência, né, os problemas típicos de adolescentes, mas o ponto auge se deu quando ela entrou mesmo na faculdade. Aquilo que era um sonho para nós se tornou um pesadelo, porque ela entrou na Unicamp, e Unicamp é um sonho, né, para todos os pais, melhor faculdade, reconhecida, né, nacionalmente. E lá ela entrou em contato com outras filosofias. Entendi. Né? Colegas, professores. Professores, né, ateu, e cada vez mais se afastando, né, do propósito de Deus para a vida dela. Filosofias anarquistas, marxistas, é isso que essas faculdades estão colocando na mente dos nossos filhos hoje, né? E muitas vezes aquela sementinha plantada vai sendo sufocada por essas ideologias, por essas doutrinas e por esses professores muitas vezes ateus. Então aquela sementinha, aquela plantinha foi murchando, e a Bruna começou a vivenciar tudo isso, até que ela de repente se afastou de você, do seu esposo. Sim, aos pouquinhos ela foi indo, mesmo morando em Campinas, ela queria ficar lá na faculdade a semana toda. Então, ela foi ficando durante a semana, depois ela foi ficando aos finais de semana, até que ela conheceu um rapaz, né? E pôs a mochila nas costas e foi embora de casa. O que passa no coração de uma mãe? Porque o que você vivenciou, Cristiane, muitas mães estão vivenciando agora. Sim. Filhos que falam assim: mãe, para mim não dá mais, eu quero viver a minha vida, eu sou dona da minha vida, você fica, o pai fica aí, eu vou seguir o meu caminho, porque agora eu cresci. A mãe é mãe. Quando ela pegou essa mochila, botou nas costas e falou: mãe, estou indo. O que passa no coração assim? Tristeza, frustração, decepção, preocupação? Sim, tudo, né, padre?
como o senhor falou, a gente sonha, a gente faz, né, um plano, um futuro para os filhos, não que eles vão ser aquilo que a gente quer que seja, porque eu sempre a apoiei, sempre deixei ela muito livre, porque eu falo assim, a gente tem que fazer o que gosta, né? E a escolha do curso, sempre apoiando. Filosofia. Filosofia. Então, bonito curso, a gente, quando exatamente. vai estudar para padre, a gente estuda também. Estuda muita coisa, né? Ela é muito inteligente, ela gosta muito de estudar, como ela gosta muito de ler, né? E então ela escolheu esse curso. Mas eu vejo aí que não havia uma maturidade ainda para estar recebendo tudo aquilo que ela recebeu, que o próprio curso oferece, né? E ela então pegou sua mochila e ela saiu junto com esse rapaz. E me parece, pela história assim que me contaram, que não só a questão da filosofia, a questão da faculdade, até a questão religiosa. Ela foi seguindo outro caminho, um caminho que não é da vontade de Jesus, foi se perdendo nessas falsas religiões, falsas doutrinas, até procurando aquilo que faz parte da inimizade com Jesus. E quando você ficou sabendo de tudo isso, o que ela estava fazendo, Cristiane? Sim, por isso que a luta espiritual foi muito grande. E nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele até nos avisa com antecedência das coisas que vai acontecer. Quando ela tinha uns 14, 15 anos, eu tive um sonho de revelação da parte de Deus, onde ele falou que uma grande luta eu ia passar, né? Eu via o carão do inimigo, um caminho que ele queria levar ela para estes caminhos, né? Então ele tentou de todas as formas. Caminho da perdição. Caminho da perdição. E então, assim, apesar de todo o sofrimento, né, apesar de toda a dificuldade, o que eu podia fazer? Orar por ela. Não tinha como, né? O meu marido ficava desesperado, ele falava assim, vamos pegar o carro, vamos atrás, trazer a força. Mas Deus sempre falava assim, era o filho pródigo. É o filho pródigo. Vai voltar. Vai voltar. Eu tinha essa certeza. E onde você rezava? Onde você dobrava os seus joelhos? Está escrito aí na sua camiseta, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Era em casa, era na igreja, numa capela, adorando Jesus. Como foi assim, essa experiência sua com Jesus? O que você falava para ele? Jesus, você perguntava o porquê que estava acontecendo isso? Ou, Jesus, para que tudo isso? Como eram suas orações? Onde aconteciam? Sabe, padre, Jesus me fortaleceu muito nessa caminhada, né? Nesse preparo. Eu falo que teve um preparo para eu passar sem ser derrubada também pelo inimigo nesse sofrimento todo, né? Eu voltei para Valinhos há 3 anos atrás e comecei a frequentar a paróquia Nossa Senhora das Graças. Ali eu me engajei no ministério, né, fui convidada pelo padre Alessandro para fazer a preparação de ministra, sou ministra da Eucaristia. Fica pertinho da TV aqui. Pertinho, vizinha. E há 2 anos atrás, um pouquinho mais, eu participei do seminário de vida no Espírito Santo, aqui, na associação. Entendi. E aqui eu recebi uma outra profecia de Deus. Através... O Fernando Nascimento foi profeta, né, na minha vida, e ele falou, faça da tua dor o teu ministério. Então, aquilo ficou latejando no meu coração, né, em casa, e eu conversando com Deus, e eu senti essa força que vem de Deus, porque só Deus para nos dar essa força, né, para passar num momento tão dificultoso desse. Um calvário, né? O calvário, né, aquele deserto. E eu falei assim, se eu estou me sentindo forte, porque as pessoas falavam assim para mim, você é muito forte. Eu falava assim, não sou eu. É a força de Deus que está em mim. Eu falei assim, por que não ajudar outras mães? Por que não compartilhar da mesma dor? Eu falei assim, não sou só eu que passo dificuldade na família com os filhos. Você foi descobrindo uma missão nesses momentos de dor. Exatamente. E eu fui orando e pedindo para o Senhor amadurecer essa ideia no meu coração, até que eu conversei com o padre Alessandro. Então, eu falo assim, esse ministério de mães que oram pelos filhos, ele está no coração de Deus, né? É uma necessidade atual, porque quando eu fui levar
o meu sentimento para o Padre Alessandro, ele já tinha no coração dele... O Espírito Santo colocou no coração dele para montar um ministério de mães que oram pelos filhos na igreja. Então, naquele exato momento, ele já marcou o dia... Isso foi em que ano, Cristiane? 2 anos atrás? 2 anos atrás. Agora, agosto, faz 2 anos de Mães Mônica aqui de Valinhos. De Valinhos. É. E sabe, você que me acompanha agora, a Mônica... Desculpa, a Cristiane está contando a sua história, esse grupo Santa Mônica, que as mães rezam pelos filhos. Muitas vezes Deus, Ele nos surpreende, e também a presença da mãe dele. Hoje, dia 13, dia das mães, dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora está também presente, porque Jesus, na cruz, entregou Maria para ser nossa mãe. E a Bruna, vivendo longe de Jesus, buscando outras religiões, até procurando coisas que não agradavam a Jesus, de repente Maria também entra nessa história, não é, Cristiane? Ela lá naquele lugar, longe de Deus, parece que ela teve o contato com uma mulher, que ela teve uma experiência. E é claro, a gente sabe que a Nossa Senhora, você poderia contar para a gente, através das suas orações, Nossa Senhora foi lá também, e ela teve um encontro que mudou completamente a vida da Bruna, aconteceu assim? Sim, ela passou por várias cidades, vários estados, ela foi subindo, até que ela chegou Rio Grande do Norte, Natal. E a gente sabe que lá o ocultismo é muito forte, né? Ali, literalmente, aquele sonho, né, que eu tive, ela estava na garra do inimigo. Ali, ela teve algumas consagrações, fizeram a ela. Eu não sei que tipo de seita, de religião ali que eles seguiam, mas eu sei que o inimigo, ele queria a vida dela, né? E nós sempre orando, intercedendo, e teve realmente uma proteção muito grande, porque havia uma pessoa que a gente sabe que por trás, né, tinha o agir do inimigo na vida dela, que levou ela num precipício. Ali foi onde Deus deu o basta dele, falou, né? Agora ela é minha. E então ele abriu os olhos espirituais dela. Ela teve uma visão, um sugestionamento, né, do inimigo, porque ela estava à beira de um precipício. Ou ela ia pular ali do precipício, ou ele ia fazer alguma coisa com a vida dela. Só que veio uma senhora de um outro lado da rua, né, e falou, e ela não tinha força. Ela falava: mãe, eu não tinha força de sair dali, sabe? O corpo, a mente não reagia. E ela falou: filha, né, sai daí, você vai morrer, né? É muito perigoso. E ali, depois, ela saiu, teve outros momentos ainda contra a vida dela, mas nós conhecemos também uma psicóloga que acolheu ela lá em Natal. Eu apoio em Natal. Preparou ela para a volta dela, e ali ela começou a entender tudo o que aconteceu desde o dia que ela saiu de casa, né? Porque o único desejo do inimigo é afastar, né, os seus filhos da presença dele, do propósito que ele tem para a vida de cada um de nós, que é a salvação. Olhando para você, Cristiane, a gente vê no seu olhar, no seu coração, muita misericórdia. E nós nos lembramos do evangelho que você citou, do pai misericordioso ou do filho pródigo, aquele filho que volta e o pai está de braços abertos, dizendo: filho, a casa é sua, você não vai ser meu empregado, você vai ser o meu filho, porque sempre você foi meu filho. Quando a Bruna voltou para casa e pediu perdão, e você deu aquele abraço nela, como foi esse retorno? E como está a Bruna hoje, nesse novo momento, junto com você, junto com a família, depois desse abraço da mãe misericordiosa? Quando ela me ligou ainda lá em Natal, passando por toda essa dificuldade, eu percebi que ela estava muito emocionalmente abalada, perturbada. Eu falei para o meu marido: eu preciso ir para lá, né? Então, eu fui, fiquei 5 dias com ela, e olha como que é. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação. Eu já comprei a passagem de avião ida e volta. A gente confere 1000 vezes antes de comprar a passagem, verdade, né? Verdade. E quando eu fui fazer o check-in para voltar, a passagem estava agendada para um mês após. E
Mas, assim, eu não brigo com Deus. Eu sei que para tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Comprei uma passagem no dia para poder voltar, porque a gente tem uma vida, a gente tem, né, as nossas coisas aqui. E falei para ela, falei assim, olha, tem uma passagem aberta. Porque até então, padre, ela não falava de voltar para casa ainda. Entendi. Tá? E voltei, né, sempre passando mensagem para ela, porque ela ainda estava bem sensível emocionalmente. E por que eu tive que perder aquele avião e pegar outro? Eu conheci uma pessoa que veio sentada comigo e que deu o telefone de uma psicóloga de Natal, uma psicóloga cristã, que fez toda a diferença na vida dela. Lá, só que a princípio eu falei assim, não, é coisa da minha cabeça, né? Eu falei assim, não tem como, porque o estado que a Bruna estava, assim, né, 3 anos fora de casa, sem uma moradia, sem nenhuma perspectiva de futuro, perdida. Eu falei assim, aos olhos humanos, eu falei assim, como que isso vai se reverter, né? Eu já estava preparada para orar muitos anos, igual Santa Mônica, que orou 30 anos, né, pelo seu filho, eu já estava preparada para orar muito tempo. Mas quando eu vi que era uma psicóloga cristã, né, eu falei assim, não, tem o dedinho de Deus aí. Entrei em contato com ela, expliquei toda a história, e ali ela acolheu a Bruna. Ela foi até a Bruna, uma pessoa muito especial, muito de Deus. Uma segunda mãe. Uma segunda mãe. Falei com ela hoje, uma segunda mãe. E ela acolheu a Bruna. Até então, quando faltavam os últimos 15 dias, ela acolheu a Bruna na casa dela. Na casa dela, ela abriu as portas de casa. E cuidou dela. E cuidou dela 15 dias, até que ela voltasse para casa. Então, a Bruna já voltou transformada, né? Aquele amor que ela recebeu. Dessa mãe e o amor de Jesus. E o amor de Jesus, ela já voltou para casa transformada por Jesus, já com missão, né, de levar o Evangelho. É a sede que ela tem no coração hoje, de anunciar esse Deus, né, poderoso, que fez esse transformar na vida dela. Então, assim, ela foi muito bem acolhida pelo irmão, ela se pediu, como o padre falou, pediu desculpa, né, para o pai, para o irmão. E nossa casa hoje é transformada. Cristiana, a gente agradece a sua participação aqui no Louvemos, especial Dia das Mães. Esse seu testemunho toca profundamente o coração da gente. Com certeza tocou também o seu aí, na sua casa, acompanhando o nosso programa. Queria, Cristiane, que você passasse o seu contato, como as pessoas aqui da Arquidiocese de Campinas, da região, pode conhecer o seu grupo de oração aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, e além do contato e o horário do grupo, que você falasse uma palavrinha para a mamãe que está lá em casa, nunca desistir do filho e da filha. 2 coisas, o contato, onde as pessoas podem encontrar você aqui em Valinhos, e uma mensagem para a mamãe, para finalizar a sua participação. Por favor. Amém. Nós temos 2 horários de grupo das mães, na paróquia Nossa Senhora das Graças, a matriz, aqui no Jardim São Marcos, toda sexta-feira, às 19h30. E na comunidade do Jardim Jurema, comunidade São José, às 15 horas. E eu quero, sim, deixar uma mensagem para as mães que nunca desistam dos seus filhos. Quando a palavra de Deus fala, não é contra carne e sangue, contra o homem que lutamos, não é contra o seu filho, não é contra o seu esposo, nós não temos que brigar com eles. Nós temos que brigar, sim, com aquele que está afastando o nosso filho dos caminhos do Senhor. Então, é no joelho, é na oração, é pela força da oração, pela intercessão, né, que os corações de vocês sejam tocados, que este testemunho, né, Padre, sirva para que muitas mães saiam do seu... Porque o sofrimento ele nos desanima muito, mas é isso que o inimigo quer, que nós não tenhamos força de lutar contra ele. E é contra ele que nós temos que lutar, pela salvação dos nossos filhos.